Política de Formação Profissional, palestra proferida pelo professor Najib Leitouni Khalil durante a 25ª reunião Senai Empresas, realizada em 1987. A RESEMP foi, sem dúvida, uma das grandes iniciativas do Senai durante muitos anos. Conseguimos restaurar e preservar este registro, originalmente produzido e mantido em VHS, por ser um exemplo eloquente de experiência bem-sucedida por mais de 30 anos até 1993. Por meio deste vídeo, você poderá assistir à importante palestra do professor Najib Leitouni Khalil sobre política de formação profissional. O professor Najib Khalil teve uma longa e profícua trajetória no campo da educação profissional em nosso país. No Senai, Departamento Regional do Rio Grande do Sul, foi desde supervisor de ensino, diretor de escola de Porto Alegre e chefe da divisão de ensino. No Senai, Departamento Nacional, foi diretor de ensino e treinamento e diretor de cooperação internacional. No Ministério do Trabalho, foi secretário nacional de mão de obra. No Ministério da Educação, foi secretário de Educação Média e Tecnológica. A moderação deste evento esteve sob a responsabilidade de outro notável educador, professor Peri Porto. Com a palavra, o professor Peri Porto e, logo a seguir, professor Najib Leitouni Khalil. Eu gostaria de dar início à próxima atividade e faço aqui a apresentação do palestrante, professor Najib. É conhecido de todos nós, dispensaria a apresentação, mas em todo caso é importante que aqueles que hoje pela primeira vez participam da RESEMP venham a conhecer o atual secretário de mão de obra do Ministério do Trabalho. O professor Najib tem 32 anos de Senai. É uma pessoa que já conhece e participa das atividades do Senai, portanto, há 32 anos. Ele iniciou a vida profissional dele como supervisor de ensino no estado do Rio Grande do Sul, foi diretor da Escola do Senai de Porto Alegre, foi chefe da divisão de ensino regional, foi chefe da DET do Departamento Nacional, é diretor de cooperação internacional licenciado e é também, no momento, secretário de mão de obra do Ministério do Trabalho. Mais do que isso, obviamente, vocês vão sentir, através da própria palestra, que vai transferir a vocês a experiência dele. E convido, portanto, a todos que prestem bastante atenção no que tem o professor Najib a dizer. Obrigado. Bom dia a todos os participantes da RESEMP. É uma satisfação muito grande estar entre os senhores para conversarmos um pouco, na manhã de hoje, sobre a política de formação profissional. O professor Peri, ele foi um pouco injusto comigo, me dizendo que eu tenho 32 anos de Senai. Isso tem que omitir, rapaz. Eu já estou quase sendo sucateado dentro do Senai, pertencendo à sucata do Senai. Eu gostaria de convidar o professor Fontes, um vice-presidente do Conselho Federal de Mão de Obra, e o Roberval, nosso companheiro lá do Conselho Federal de Mão de Obra, para tomar parte aqui da mesa e me apoiarem naquilo que nós vamos desenvolver, porque eles também têm uma responsabilidade muito grande com o problema da formação, da nova política de formação de mão de obra. Nós, evidentemente, vamos procurar, antes de entrar na política, traçar alguns antecedentes. E eu pediria aos meus prezados colegas do Senai, que já tiveram a oportunidade de me ouvir recentemente numa reunião técnica, que me perdoem, porque muita coisa nós vamos repetir em função do próprio tema. Esse tema foi abordado nesta reunião técnica
do Senai que se levou a efeito há pouco tempo em Friburgo. Naturalmente que nós, do Conselho Federal de Mão de Obra, tivemos um esforço muito grande ao longo do ano de 1986, por própria determinação, resolução do Conselho Federal de Mão de Obra, para colher subsídios, ouvir os diversos segmentos da nossa sociedade que tem uma parcela de responsabilidade no que se refere à política nacional de formação profissional. Com esta intenção, o Conselho Federal de Mão de Obra aprovou um plano de seminários que se realizaram 12 seminários ao longo de 1986 e um seminário de caráter nacional que foi realizado no decorrer do mês de abril aqui em Brasília. Nestes seminários regionais foram ouvidos técnicos dos organismos de formação profissional, técnicos de empresa vinculados à área de desenvolvimento de recursos humanos, como também técnicos de diversos ministérios, Ministério do Trabalho, Ministério da Educação e universidades, professores, técnicos de universidades que têm interesse nesse importante assunto sobre formação profissional. Foram colhidas as mais variadas sugestões para subsídios ao Conselho Federal de Mão de Obra para a elaboração da política de formação profissional. E, finalmente, no último seminário, que realizamos em abril desse ano, aqui em Brasília, foram ouvidos os mesmos segmentos, porém outras pessoas foram convidadas e acorreram em número bastante grande, em volta de umas 180 pessoas, que discutiram mais uma vez o tema formação profissional. Foram ouvidos nesses seminários empresários através de suas representações, seus sindicatos, trabalhadores através de seus sindicatos, os mesmos técnicos dos organismos de formação profissional, dos ministérios, etc, etc. Por que essa sistemática? Para que esse documento realmente espelhasse aquilo que pensam os interessados no problema formação profissional. Para que não saísse um documento, não se elaborasse um documento que viesse de cima para baixo e fosse mais um documento a ser colocado nas prateleiras dos nossos organismos de formação profissional, nos centros de formação profissional das empresas, enfim, como algo que não corresponde a uma realidade. Tivemos, na realidade, alguns documentos sobre formação profissional. E aqueles que são mais antigos no Conselho, como o nosso vice-presidente, professor Fontes, o Roberval, sabe perfeitamente bem que o último documento, sem ser esse que nós vamos tratar hoje, foi um documento aprovado pelo Conselho com sérias restrições, inclusive por parte do professor Fontes e de um outro conselheiro nosso que não está presente, o professor Renê, os responsáveis pelos dois maiores organismos de formação profissional. Porque era um documento que nasceu fundamentalmente do autoritarismo
que reinava naquela oportunidade. Foi mais uma imposição de um secretário de mão de obra em termos de um documento sobre política de formação profissional. Então, este documento, que hoje os senhores vão ter conhecimento pela primeira vez, alguns, está em fase de edição, num número de 10.000 exemplares, que nós pretendemos fazer chegar a todos os segmentos interessados sobre formação profissional, aos organismos de formação profissional, às universidades, aos centros de desenvolvimento de recursos humanos das empresas, etc, etc, etc. De posse de todos esses subsídios, por uma resolução do Conselho Federal de Mão de Obra, nós constituímos uma comissão formada por técnicos dos organismos de formação profissional, do SENAI, do SENAC, do SENAR, também com a participação de técnicos de desenvolvimento de recursos humanos das empresas. E aqui em Brasília, trabalhamos todas as sugestões e procuramos aproveitar realmente aquelas que mereciam ser aproveitadas e consignadas dentro deste documento. Procuramos, nesse documento, involucrar fundamentalmente os componentes da formação profissional, que nós vamos descrever daqui um pouquinho. Uma vez elaborado esse documento, tivemos o cuidado de convocar uma comissão do Conselho Federal de Mão de Obra, constituída esta comissão por um grupo de conselheiros, os mais heterogêneos, representantes de organismos de formação profissional, de empresa, e analisamos exaustivamente esse documento por esta comissão antes de levar à consideração final do Conselho Federal de Mão de Obra. Uma vez examinado por esta comissão, tivemos o cuidado de chamar a Brasília empresários, trabalhadores e, juntamente com alguns conselheiros, damos um outro repasse sobre o documento elaborado. E, finalmente, esse documento foi levado à consideração do Conselho Federal de Mão de Obra e amplamente discutido por todos os conselheiros. E ainda fizemos, nessa última reunião, em que foi examinado o documento, por sugestão dos próprios conselheiros, uma série de observações e que modificamos até que, afinal, foi encaminhado à consideração do senhor Ministro do Trabalho e o documento se encontra em fase de edição. Esta é a história deste documento que os senhores brevemente terão em suas mãos. É claro que, se esse documento for enviado simplesmente para os organismos de formação profissional, para as empresas e para outros segmentos, através de uma circular, nós temos quase certeza que esse documento não surtirá os efeitos desejados pelo Conselho Federal de Mão de Obra. Nós vamos discutir no dia 28, consta da pauta do Conselho Federal de Mão de Obra, faremos uma reunião no dia 28, onde empossaremos os novos membros do Conselho, vamos discutir uma estratégia de apresentação, implantação e implementação da política de formação profissional. Nós não queremos, quando falamos em nós, falamos no Conselho Federal de Mão de Obra, que esse documento seja mais uma peça que vai integrar o acervo documental dos organismos de formação profissional, dos centros de desenvolvimento de recursos humanos das nossas empresas, mas seja um documento
operacional, um documento que trace realmente a política de formação profissional no país, já que ele nasceu de um consenso. Com esta tônica, nós temos procurado pautar as nossas ações com o presidente do Conselho Federal de Mão de Obra, procurando sempre buscar um consenso que nasça de baixo para cima e não de cima para baixo, que não se imponha nada, que realmente represente a opinião e a vontade. Quando nós, por acaso, temos algum impasse, procuramos sempre uma solução que viabilize e que torne possível o consenso geral do próprio Conselho Federal de Mão de Obra. É claro que, para se entender esta política de formação profissional, há alguns pressupostos que nós, no dia a dia, os senhores no dia a dia, que trabalham com desenvolvimento de recursos humanos, observam na prática diária, no mundo do trabalho. No mundo da formação profissional no nosso país e na formação profissional de um contexto mais amplo, latino-americano e até internacional. Muitas coisas estão acontecendo no mundo do trabalho que nos levam a novas posturas, a novos posicionamentos, porque assim exige o avanço técnico-científico que faz com que aqueles programas de formação profissional se modernizem, se atualizem para atender os novos dias, atender a uma nova demanda, a novos perfis, etc, etc. Vou passar, infelizmente eu não tenho um documento para distribuir aos senhores, mas se for desejo da direção do Departamento Nacional, nós podemos reproduzir, tirar cópias e distribuirmos posteriormente. Posteriormente já impresso, né? Enviaremos, né? O próprio Departamento Nacional poderá enviar a todos os senhores. Sei que o meu tempo aqui, pelo que me falaram, é em volta de... são 11h05. Podemos falar o quê, Afonso? Mais ou menos. Coordenador. Até meio-dia, né? Até o meio-dia. Muito bem. Eu vou seguir um roteiro para chegarmos até a política de formação profissional. Nesse documento, nós temos alguns capítulos aonde nós fazemos alguns questionamentos para enfocarmos em seguida a política de formação profissional. Então, eu passaria a expor para os senhores as nossas ideias. Em última instância, são as ideias esposadas pelo Conselho Federal de Mão de Obra e que representam, hoje, um posicionamento do Ministério do Trabalho, da Secretaria de Mão de Obra, como órgão reitor do sistema de formação profissional. Então, senhores, no mundo conturbado, gerado pelas crises de ordem econômica e social, com reflexo profundo nas estruturas produtivas dos países, tem-se alterado, consequentemente, as estruturas educacionais, impondo a todos nós, que nos dedicamos à formação profissional, uma profunda reflexão com vistas a buscar novos rumos para os organismos de formação profissional. O ontem já não serve mais. Pode servir, senão como ato repetitivo, para atender às necessidades urgentes do hoje. Deverá ser encarado apenas como um parâmetro balizador para as novas ações de amanhã, que visem atender ao processo de mudanças que está afetando a todos os segmentos da sociedade. Os organismos de formação profissional, se antes se caracterizavam pela constância, hoje passam pela tônica da mutabilidade, como decorrência do rápido processo técnico-científico.
Estas mudanças tecnológicas requerem uma adequação permanente das instituições de formação profissional e uma capacidade de renovação muito grande para garantir uma sobrevivência salutar e eficaz na medida em que são solicitados a interagirem com o meio ambiente no qual estão inseridos. Como consequência desse novo status, a natureza interna das instituições de formação profissional deve sofrer uma metabolização completa e verticalizada, abrangendo desde os métodos de administração até mesmo as metodologias de ensino utilizadas na formação profissional. Os centros de formação profissional, que são as células basilares dos sistemas, assumem hoje um papel aglutinador das forças da comunidade, que se traduzem por um elevado anseio de qualificação para o trabalho como instrumento de navegação nesse mar tempestuoso do desemprego e do subemprego, que de forma avassaladora tomou conta do mundo. Surgem, então, várias dúvidas que são verdadeiras, desafios à nossa criatividade, tais como: que novos programas devem ser desenvolvidos face à nova ordem que se vislumbra? Nesse momento de crise, devemos preparar o homem para um emprego no sentido amplo ou para um posto de trabalho? Quais os métodos mais adequados em termos de minimização do tempo do processo ensino-aprendizagem, com reflexo nos custos-benefícios que devem ser adotados pelas instituições de formação profissional? Agora mesmo, com a assinatura de um convênio com o Banco Mundial, nós vamos desenvolver, a partir de 1988, uma gama muito grande de pesquisas involucradas nos subprojetos vinculados ao SENAI, ao SENAC, ao SENAR, à Fundacentro e à própria Secretaria de Mão de Obra, com reflexo na área de emprego e salários. E uma das pesquisas que se encontra fechada pelo Banco Mundial, que os demais pacotes nós podemos mexer, adequar à realidade brasileira, é exatamente o problema de custo-benefícios da formação profissional. Como deve ser o perfil do novo instrutor face a essa realidade? Há pouco se falou no ano da qualidade da formação profissional. Nós não podemos falar em qualidade da formação profissional se não tivermos o cuidado com essa figura central do processo de ensino-aprendizagem, que é um instrutor. Que perfil é esse que deve ter esse instrutor? Como ele deve ser formado? Assim, meus amigos, apresentamos à guisa de reflexões esse trabalho que sucintamente apresenta o panorama da atual formação profissional no Brasil. A tarefa das instituições de formação profissional é imensa e árdua, porém gratificante na medida em que ajuda a sociedade na conquista de melhores dias, através de trabalho produtivo e instrumento gerador da paz social. As relações entre a tecnologia, a divisão do trabalho e a qualificação ocupacional. Decorre disso, evidentemente, uma importância econômica e social, já que a natureza das relações existente entre o nível e tipo de tecnologia produtiva utilizado em uma determinada sociedade, as características da divisão do trabalho existente nesta e a maneira como se resolve o problema da qualificação da força de trabalho são problemas que assumem na sociedade moderna uma importância cada vez maior devido às seguintes razões. Primeiro, o papel cada vez mais importante do desenvolvimento científico e tecnológico, como força produtiva e não somente como insumo à produção. 2. O rápido ritmo de desenvolvimento científico e tecnológico e seus efeitos sobre a transformação da estrutura do conhecimento atual, sobre o surgimento de novos conhecimentos quantitativos distintos, o aparecimento de novas ocupações
em novas estruturas ocupacionais e a consequente obsolescência de conhecimentos, ocupações e profissões. Os senhores que trabalham vinculado ao setor produtivo da empresa, numa área de desenvolvimento de recursos humanos, sabem melhor do que nós o impacto do conhecimento científico e tecnológico sobre a transformação na estrutura das ocupações. A subdivisão do trabalho, ela se faz presente dentro das empresas, exigindo uma nova adequação daqueles programas de treinamento e de formação dentro da própria empresa para atender aí especificamente as necessidades da empresa. Se antes nós trabalhávamos apenas com uma análise ocupacional voltada para uma determinada ocupação, hoje já não se concebe mais, em termos de formação profissional, a análise vinculada à ocupação. Ela deve ser vinculada em 3 níveis distintos. Um nível do ofício, que é maior, que abrange uma família ocupacional, baixando, evidentemente, se for o caso, para a ocupação, nascendo daí dessa análise, a ocupação. A análise ocupacional do posto de trabalho, é onde a empresa trabalha muito, e a análise de tarefa. São metodologias diversas que buscam objetivos diferentes. Então, nós temos que ter presente em mente que quando nós estamos face a uma mudança provocada pelo conhecimento técnico e científico, tecnológico, as nossas análises têm que ser enfocadas em níveis também diferentes, para detectarmos em que medida o programa de treinamento ou um programa de formação profissional vai dar o quantum de capacitação desejada pela empresa e desejada pela força de trabalho. Naturalmente, essas razões trazem importantes implicações no campo da educação e levam às seguintes interrogações. A educação, infelizmente, anda sempre a reboque da formação profissional. Qual é a estrutura do conhecimento mais adequada para a formação atual do trabalhador futuro? Será que esses currículos de educação geral devem continuar exatamente dentro desses mesmos enfoques que nós estamos observando no nosso dia a dia? Que, infelizmente, a educação geral, ela é um paquiderme, ela é muito lenta, ela custa a reagir. Por quê, meus amigos? Eu posso falar com tranquilidade, porque eu sou professor de ofício. O professor é rotineiro, ele não gosta de mudar. Quando se propõe mudanças, ele reage. Se eu faço isso há 30 anos, por que eu vou mudar? É o medo do desconhecido, do novo. Qual o valor que deveria ter a formação de caráter teórico geral e a técnica instrumental ocupacional no contexto do rápido progresso da ciência e da tecnologia? Que relevância pode ter atualmente a formação de conhecimentos e habilidades técnicas e ocupacionais de caráter prático no contexto da rápida obsolescência técnica e ocupacional? Há quem defenda nos dias atuais, que uma habilidade, seja do campo de conhecimentos, ou então habilidades motoras, psicomotoras, dentro de uma determinada ocupação, ela se deteriora com muita rapidez. Algumas correntes americanas, elas vão mais longe dizendo que a formação profissional deve dar uma base, uma iniciação básica e uma reciclagem o mais rapidamente possível, porque na realidade a estrutura de conhecimento, a estrutura manipulativa adquirida no processo de formação profissional, ela em questão talvez de 1 ano,
eu creio que até seja um exagero de parte dessas correntes, ela já esteja obsoleta. Precisa efetivamente haver uma adequação muito rápida para atualizar estas habilidades cognitivas e psicomotoras. É muito mais hoje formar o homem treinável, que seja treinável, do que enchê-lo a cabeça com tantos conhecimentos que podem, de repente, já não ter mais validade em frente ao mundo do trabalho. Que estrutura de formação é a mais adequada para gerar a capacidade interna de desenvolvimento científico e tecnológico e fazê-lo de maneira mais igualitária possível? É outra interrogante. Que estrutura devemos ter em nossas instituições para gerar uma capacidade interna de absorver todo esse conhecimento, essa evolução rápida do processo científico e tecnológico, para que se adequem os organismos de uma forma muito ágil. Finalmente, pelo aparecimento recente de diversas proposições alternativas em relação ao modelo de desenvolvimento científico e tecnológico dominante, que preconiza a desconcentração total da sociedade na distribuição geográfica da população. Esse é outro fenômeno seríssimo que tem reflexo no modelo, aliás, no modelo não, na formação profissional. Você prega hoje uma desconcentração total da sociedade na distribuição geográfica da população. Para evitar esse grande contingente marginalizado que estão nas nossas periferias e que constitui, não só para a sociedade como um todo, para o governo e para nós como organismos de formação profissional, um desafio tremendo, com essa massa imensa de pressão que está sobre a sociedade. Tamanho das novas populações. Qual o dimensionamento das novas populações? Que tecnologia produtiva? Que poderão nos levar a uma tomada de decisões políticas e econômicas. A autogestão como forma de coordenação econômica, de controle descentralizado ou mediante o desenvolvimento de tecnologias alternativas que permita a produção em pequena escala. A humanização do trabalho é outro desafio. A equalidade das relações de produção e na preservação da ecologia, utilizando formas alternativas de energia. Nós não podemos nem falar hoje mais em esse problema de preservação da ecologia. Já vimos o desastre que nós estamos sofrendo atualmente no nosso país, com a falta de preparo das nossas comunidades, da própria comunidade científica, em absorver esses avanços e ter esses cuidados para não agredir a ecologia, que, em última instância, a natureza se volta contra o próprio homem e se volta violentamente quando agredida. A problemática antes descrita é ainda de maior importância nos países chamados subdesenvolvidos ou em via de desenvolvimento, como é o nosso caso. Em primeiro lugar, esses países se encontram submetidos a uma profunda dependência quanto ao conhecimento